Olá, meu nome é Carolina Sales Vieira, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Essa é a parte 3 da aula de contracepção 2, que normalmente é dada no 5º ano de medicina. Essa é a parte final, onde a gente vai ver algumas coisas que são completamente novas para vocês, além do que a gente já viu na parte 2, que é a prescrição em situação de doença. Então, nessa parte, nós vamos ver quando parar o uso dos contraceptivos e dúvidas e mitos e contracepção 2. Então, quando a gente para o uso dos contraceptivos? Então, tem 3 situações básicas. Quando a mulher quer engravidar, quando, na verdade, ela menopausou, não tem necessidade, e quando, no meio da vida dela, ela não tem risco de gestação e nem necessidade de benefício no contraceptivo. Por exemplo, ela está abstinente, ou ela tem sexo com mulher e não tem parceiros masculinos, né? Então, nessa situação onde ela não tem risco de gestação e nem necessidade de benefício no contraceptivo, tem que ser o E, né? Porque às vezes ela não tem parceiro masculino, mas tem cólica, ou às vezes tem acne. Então, nessa situação também ela para. Então, eu quero abordar com vocês esses 2 casos. Quanto tempo eu levo para engravidar quando eu paro um contraceptivo e quando eu devo finalizar porque eu descobri que essa mulher entrou em menopausa. Então, vamos começar primeiro pelo desejo de gravidez. Então, isso aqui é uma meta-análise, né, que avaliou a taxa de gravidez quando são suspensos os contraceptivos hormonais no prazo de 12 meses. Com raras exceções de estudos que provavelmente têm problema, né? 83% das mulheres que cessam os contraceptivos hormonais, né, elas engravidam em 12 meses da suspensão. E mesmo os não hormonais, né, então é a mesma coisa. Então poderia ser até preservativo que entra nessa estatística. E aqui, ó, a gente pode ver que ele comparou métodos baseados na percepção da fertilidade em roxo, implante em verde claro, pílula em verde escuro, os DIUs em laranja e a injeção em azul claro. E a gente percebe que de 80% a 85% das mulheres engravidam em 1 ano, né? E aqui, comparando os 2 tipos de DIU, em torno de 80% das mulheres engravidam usando Mirena ou DIU de cobre. Então, na verdade, a gente sabe que as que não engravidam provavelmente têm um problema de gravidez que não tinha, de infertilidade, que não tinha sido diagnosticado previamente, pois elas não tentaram engravidar. Então, o resumo de uma forma geral, de 80% a 85% das mulheres engravidam no 1º ano após suspensão dos contraceptivos, independente, seja hormonal ou não hormonal. O único que pode demorar um pouco mais, mas nesse gráfico que nem nos mostrou, é o injetável trimestral, que ele pode demorar até 12 meses para ser eliminado. Então, ele pode atrasar o retorno à fertilidade. Então, mas quando eu comparo todos em 24 meses, eles ficam iguais. Então, não é que ele atrapalha a mulher, ele dá problema de infertilidade, é porque como ele faz depósito, é como se a mulher ainda estivesse usando a injeção. Então, isso pode acontecer. Bom, e com relação quando que eu sei que uma mulher não necessita mais de contracepção? Tem muito médico que às vezes a mulher chega aos 40 anos, suspende o contraceptivo dela e ela engravida sem querer, o que é desastroso. Então vamos começar com o combinado. Se a mulher não tem nenhuma doença e não fuma, ela pode continuar até 50. Pode ser que ela esteja menopausada ou não. Mas com 50 anos o combinado não pode continuar, ele tem que ser suspenso. Se ela precisar de contracepção ainda, nós vamos trocar por os métodos não hormonais ou de progestagênio isolado. Os contraceptivos de estrogênio natural poderiam até ser mantidos na menopausa, mas na recomendação não está descrito assim. Está descrito que os combinados até 50, se precisar de mais, não hormonais ou métodos de progestagem, isso pelo risco de trombose, tanto arterial quanto venoso. Com relação aos métodos de progestagênio isolado, se a gente não quer fazer exame nenhum,
e eu quero, ou isso aqui também, não quero fazer exame de nada, eu uso até 55 anos e a partir daí suspender, porque nem preciso dosar FSH nada. Essa mulher não tem mais chance de gravidez. De 50 a 54, se eu quiser parar e a mulher está em amenorreia, como que eu vou saber se ela está em menopausa ou é uma amenorreia induzida pelo progestágeno? A gente dosa o FSH. Por que eu posso dosar o FSH? Porque o progestágeno não inibe o FSH, e sim o LH. Então, se eu tiver níveis compatíveis com menopausa, vai estar lá a tabelinha, eu só vou suspender o contraceptivo 12 meses da dosagem. Então, eu dosei agora, está em níveis de menopausa, eu mantenho o contraceptivo mais 1 ano e depois retiro. Se ele tiver em níveis de perimenopausa ou normal, ou seja, não está menopausada, eu mantenho o contraceptivo e anualmente eu vou ver o FSH ou caso ela tenha sintomas. Então, aqui, olha, a mesma coisa que eu falei, mas em inglês, é daqui que eu tirei as recomendações. Então, olha lá, método não hormonal, eu vou parar depois dos 40 anos, depois de 2 anos em amenorreia, entre 40 e 50. Depois de 50, 1 ano em amenorreia, a gente já para. Métodos combinados, de 40 a 50, pode continuar, chegou 50, eu tenho que parar, e se necessitar, vou trocar por não hormonal ou método de progestágeno. Método de progestagênia, aqui vai os dois, né? A gente pode continuar depois de 50. Aí eu tenho 2 opções. Se eu quiser ir direto, eu vou até 55 anos, não preciso fazer exame nenhum. Se de 50 a 54 eu quero ver se ela está menopausada, eu doso o FSH. Aqui no deles era 30, tem lugar que é 40, tem lugar que é 20. Se tiver em nível de menopausa, eu mantenho o método 1 ano mais. Se tiver em níveis normais ou pré-menopausa, eu repito a dosagem de FSH no outro ano. Bom, agora dúvidas e mitos em contracepção 2. Então, antes de a gente começar, eu sugiro que vocês revejam a aula de contracepção 1, porque tem muita coisa interessante nos mitos da contracepção 1. Então, da contracepção 2, primeira coisa que eu vou perguntar é se os desfechos relacionados à inserção de DIU diferem se eu tiver nulíparas e mulheres que já tiveram filho. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Isso para vocês parece uma pergunta óbvia, porque a gente sabe que pode inserir nulípara, mas os médicos que têm, vamos dizer, mais de 45 anos, pelo menos, vamos por mais de 40, vieram de uma geração onde havia muitas barreiras para a inserção de DIU e nulípara. E muitos não fizeram isso no seu treinamento. E ao invés de hoje assumir que não existe diferença, às vezes alguns começam a colocar barreiras que são desnecessárias. Então a gente precisa saber se essas barreiras procedem ou não. Então, primeiro, existe um negócio que chama dificuldade na inserção. Dificuldade é quando eu preciso dilatar ou quando eu não consigo inserir. Então, olha, que 80% das inserções são fáceis, independente se já teve filho ou não. A falha da inserção, menos de 1%. Então, a gente pode falar que 80% das inserções do DIU de levonorgestrel foram fáceis, independente se nulípara ou não. Globalmente, chega de 80% a 90% e independe o tipo de DIU. Bom, a questão de expulsão. Como o útero da nulípara é menor, havia alguns modelos de DIU que expulsavam mais com as nulíparas. Só que isso não procede mais. Observe a porcentagem de expulsão em 3 meses, em 6 meses e em 12 meses. Observem que as nulíparas têm até menos que as mulheres que já tiveram filho, independente se menos de 20 anos ou mais velha que 20 anos. Então a gente pode dizer que a nuliparidade não altera a taxa de expulsão. Com relação à perfuração, não houve diferença, olha aqui, a gente em quase 62 mil DIUs, a maioria foi DIU de levonorgestrel, na Europa, houve só 81 perfuração, que é um caso a cada 1000, mas pode chegar a 1 a 5 em 1000, e a idade e a paridade não associaram ao aumento de risco de perfuração. Com a relação à infecção, caso DIP, que era outra barreira que se colocava, que essas mulheres poderiam ter mais DIP, poderiam ficar inférteis,
Hoje a gente sabe que a fertilidade não muda em usuárias, a gente acabou de ver o gráfico mostrando que não muda a fertilidade em quem usou DIU, né? E aqui a taxa de DIP não difere se ela teve filho, do ela já ter tido filho, parece 6 vezes mais, muita coisa, mas o número é pequeno, não teve diferença, assim como a idade também não difere. Então a chance de ter DIP é baixa, é menos do que 1%, né? Então é baixa, ou menos de, menos de 1% dos casos. Então quer dizer, bem baixinho, ou menos de 5 em 10 mil, né? Bom, a próxima questão é a questão de dor. A idade não altera a chance de dor, mas a nuliparidade sim, ó, normalmente é 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Então, se a gente for pôr num gráfico, expulsão é semelhante entre nulipra e mulher com parto pélvico, menos de 8% em 6 meses. A perfuração é rara, menos de, vamos falar de 1 a 5 casos em 1000, não teve diferença. A infecção, a gente pode falar menos de 1% ou menos de 5 em 1000 também, né? Sem diferença. Então, a dor é a única coisa que diferencia, eu tenho 2 a 3 vezes mais do que mulher com parto pélvico. E a facilidade, que não está aqui, não teve diferença entre quem teve filho e quem não teve. Bom, e como eu monitoro um DIU, né? Então, após a gente inserir o DIU, o mais importante é a gente ver o fio do DIU. Porque a gente quer ver se esse DIU não foi parar na cavidade. Porque apesar da perfuração ser rara, 1 a 5 casos em 1000, a maioria não é diagnosticada no momento da inserção. Por isso que eu preciso ver esse DIU, mais do que ver se ele está no lugar. Quando o fio está ausente ou é um fio mais longo do que eu cortei, porque a gente corta e anota quantos centímetros está da entrada do colo uterino, eu tenho que pedir ultrassom para ver se o DIU está dentro do útero. Se o fio está do mesmo tamanho ou menor, o DIU está na posição correta, eu mantenho segmento anual ou antes se queixa. Será que eu preciso pedir exame de ultrassonografia para avaliar a posição do DIU? Então, essa daqui é evidência, né? A ultrassonografia transvaginal de rotina para monitorizar o posicionamento do DIU não é recomendada, pois ela não é superior ao exame clínico em mulheres assintomáticas com fio do DIU visível, devendo ser solicitado apenas em inserções difíceis ou em mulheres com sinais ou sintomas que justificam a investigação. Nós vamos ver qual é. E quando a gente faz o ultrassom, ele é considerado na posição correta quando ele está dentro do útero, independente da distância do fundo. Agora, se ele tiver qualquer parte no colo uterino, é uma expulsão parcial, certo? Então, no colo está errado, é dentro do útero qualquer lugar. E quais seriam os sinais para a mulher retornar antes da hora ou que necessitam, às vezes, de exame ultrassonográfico? Dor pélvica, cólicas de forte intensidade, dor durante a relação sexual, sangramento persistente ou mudança de padrão de sangramento, um corrimento, isso aqui pelo menos eu vou examinar, não quer dizer fazer ultrassom, e teste de gravidez negativo. Então isso aqui é para retornar extra. Nem tudo eu vou fazer ultrassom. Ultrassom normalmente são dores ou mudança de padrão de sangramento ou teste de gravidez positivo. Bom, inseriu DIU. E aí, como que é nosso protocolo aqui? A gente faz um ultrassom. Esse ultrassom até 12 semanas da inserção. Se o DIU está intrauterino, retorno anual com visualização do fio de DIU ou antes e sinais de alerta, que é cólica, dispareunia ou mudança do padrão de sangramento. Se o DIU estiver no canal, totalmente ou parcialmente, eu vou trocar esse DIU ou reposicionar. E se de repente eu faço ultrassom e não vejo, aí a gente considera expulsão ou perfuração. Eu preciso de um raio-x pelve e abdômen para ver se ele está na cavidade abdominal, ok? Então, gente, a gente aqui faz um ultrassom só. Eu acho que com a disponibilidade de ultrassom, fica muito difícil a gente ficar sem ultrassom, assim, que as pessoas já como se fossem tão acostumadas. Então, mas pelo menos vale só um ultrassom e depois fio do DIU. Eu vou fazer novo ultrassom, se o fio do DIU sumir, se ele ficar longo ou se tiver sintomas como dor pélvica,
cólica ou mudança de padrão de sangramento. Se eu tivesse num lugar de baixo recurso, a gente poderia dividir as mulheres dessa forma aqui, ó. Quer ver? Ó. Se a inserção foi fácil, a dor não foi desproporcional e a pessoa é assintomática, só fio do DIU. Se a inserção foi difícil, a mulher teve mais dor do que o esperado e ela tem sintoma, essa precisa de ultrassom. É claro, as que não têm fio do DIU visível e a fio longo também, mas dizendo que pelo menos 20%, né, que as inserções difíceis são 20%, precisariam de ultrassom. Depois disso, só repete se tiver sintoma ou mudança do fio. Então, nós fazemos um ultrassom apenas e depois só se mudar o fio ou se a questão de sintoma. Bom, DIU e gravidez. Então, se a mulher, raramente o DIU falha. Mas quando a mulher tiver uma falha com DIU, a recomendação é tirar o DIU no primeiro trimestre, desde que o fio seja visível. Uma vez que o prognóstico da gravidez é melhor se o DIU for retirado do que se ele for mantido. Porque a gente às vezes fica com medo de puxar o DIU e ter um aborto. Só que a chance de aborto é maior se a gente mantém o DIU. Então, mantendo o DIU, eu tenho mais risco de aborto espontâneo, parto prematuro e coreoamnionites, a gente não sabe o motivo. Não aumento de risco de malformação, apesar dos dados serem insuficientes. Bom, sobre a contracepção no pós-parto imediato. Então, a gente tem 2 momentos de fazer contracepção. O regular é de 4 a 6 semanas do parto, mas hoje a gente tem incrementado muito a contracepção no pós-parto imediato, que é antes da alta. E o motivo é porque até 40% das puérperas não voltam de 4 a 6 semanas para consulta após o parto e podem engravidar. Então, aqui mostrando claramente o benefício, observem para vocês verem. Mulheres que foram alocadas para o DIU pós-parto e imediatamente pós-parto e depois de 6 semanas. Observem que das que foram imediatamente pós-retirada de placenta, 100% recebeu o DIU. As que eram para voltar depois de 6 semanas, 52% recebeu, mas 48% não apareceu. Bom, das que receberam o DIU, 79% estava com o DIU 6 meses, porque uma porcentagem expulsou. Observem que dessas, dos 100% randomizado, 47% estava com DIU. A expulsão aqui é menor, só que o comparecimento para colocar é menor. Então, na verdade, esse grupo, mesmo tendo mais expulsão, vai ter mais mulheres que colocaram o DIU do que o grupo que eu deixo para 6 semanas, apesar da expulsão ser menor. Então, por essa questão de aumentar o número de mulheres que têm chance de fato usar a contracepção, foram feitos estudos de custo-efetividade. Esses estudos são feitos nos Estados Unidos ou em outros países, levando em conta a tabela desses países. Então, esse primeiro do implante, olha lá, para cada 1.000 mulheres que usam o implante após o parto, a inserção no pós-parto imediato evita 191 gestações não planejadas e economiza quase 1.300.000 dólares, comparados com a inserção convencional de 4 a 6 semanas. Então, o implante não falha menos. O problema é que elas não comparecem para pôr o implante depois. Isso aqui é a economia em 3 anos com os dados americanos. Com exceção do DIU, o estudo foi feito para 2 anos e eles evitaram 88 gestações e economizaram quase 300.000 dólares. Se a gente dobrar isso aqui, que é quase, vamos falar que são 5 anos, né? Então, vocês veem que o Mirena em 5 anos, mais ou menos a mesma coisa do implante. Claro, o implante não vai ter a questão da expulsão, né? Então acaba sendo um pouquinho superior na questão do pós-parto imediato, mas todos trazem economia comparando com a inserção de 4 a 6 semanas. O que eu preciso saber do uso do DIU inserido nas primeiras 48 horas? Então, gente, a gente pode pôr até 48 horas, pode inserir esse DIU. Uma meta-análise mostrou que a taxa de expulsão dos DIUs, quando eu ponho nos primeiros 10 minutos, foi 10%, versus 29% quando eu ponho de 10 minutos até 4 semanas, lembrando que a gente vai pôr até 48 horas, né? Então, a gente vai pôr pós-placentário, menos expulsão.
Existia trabalhos anteriores que falavam que às vezes depois de 10 minutos você até diminuía um pouco a expulsão, mas com a meta-análise viu que nos primeiros 10 minutos é melhor. E aí existem contraindicações específicas, as mesmas fora do período puerperal, e a gente tem 6 do período pós-parto que são especiais desse momento. Então, trauma genital extenso, isso aqui é só se eu for pôr no parto normal, né? E isso é na opinião de quem vai inserir. Coreamnionite, bolsa rota prolongada, para gente mais de 18 horas, tem lugar que é 12, outros 24, esse 18 é o mais usado. Sepsis puerperal, a paciente que já está com sepsis, eu não posso pôr um DIU. A endometrite, ela só aparece depois de 24 horas, então se eu for pôr pós-placenta, isso não vai impactar, mas eu não vou ter esse diagnóstico, mas aquelas que eu ponho até 48 horas, esse é um dado importante, e hemorragia pós-parto não resolvida, porque ela às vezes vai evoluir para uma histerectomia. Então, eu tenho que saber essas contraindicações específicas do período pós-parto para a inserção pós-placentária. Bom, o que difere da inserção convencional da pós-placentária? Então, perfuração é a mesma coisa, infecção é a mesma coisa, mas eu tenho mais expulsão. Observem que 16% no parto vaginal, no parto cesárea 9%, e após 4 semanas, vamos falar que é de 2 a, vamos falar até 5%. Então, vocês veem que é maior quando eu ponho pós-parto. Mas o que acontece? Isso acaba compensando a maior expulsão, porque porque até 40% das pacientes não voltam para pôr o DIU com 4 semanas ou mais. Então, enquanto fora do período puerperal, entre nulípero e multípero é dor, aqui é expulsão. Pós-parto imediato, mais expulsão do que 4 a 6 semanas. E aqui é um desenho para vocês verem como ocorre a inserção no parto normal, porque na cesárea é fácil, o útero está aberto, a gente vai colocar ali dentro. Então, eu faço antisepsia, eu pinço o lábio anterior do colo, eu seguro o meu DIU com uma pinça coração e vou adentrar pelo colo com essa pinça segurando o DIU. Vou fazer uma pressão para cima e contra a parte vertebral da mulher, né, para retificar o útero. E aí vou chegar até o fundo, solto o meu DIU e faço um movimento de tirar a pinça semiaberta pela parede uterina, ok? Não cortamos o fio do DIU, porque normalmente não aparece aqui. Então, nós só vamos cortar no retorno do pós-parto. Eu tenho que avisar isso para ela. Bom, e por último, eu acho que é muito importante vocês manejarem os principais efeitos adversos contraceptivos hormonais, porque de nada adianta prescrever se vocês não souberem manejar. Então, vamos começar, com vômito. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eu vomitar até 2 horas da ingestão da pílula, eu tenho que tomar de novo. Se mais de 2 horas, não preciso ingerir. Bom, então isso aqui é um vômito pontual, né? Quando a mulher está tendo vômitos ou náuseas, então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é mudar o horário. Ou tomar antes de dormir, ou tomar junto com o alimento. Se isso não for suficiente, a gente pode tentar um antiemético. Você pode aguardar até 3 meses. Muitas vezes a mulher vai querer outra estratégia. Se não resolver os antieméticos, a gente pode tentar reduzir a dose de etinil estradiol. Se ela tiver com 30, eu vou para 20, eu vou para 15. Ou eu posso mudar a via, ir para um anel injetável e ainda assim pode dar vômito, porque o vômito ele tem um efeito local e central. Então, às vezes, só de mudar a via já ajuda. Mas, às vezes, o problema é o estrogênio mesmo. Aí eu tenho que tirar o estrogênio e ficar apenas com metoprogestagênio ou não hormonal. Ok? Não preciso esperar 3 meses. Então, vai depender de quê? Da tolerância da paciente e da severidade do sintoma. Bom, cefaleia. Cefaleia, a gente tem alguns cenários. Então, se a paciente tiver uma enxaqueca pré-existente, ela começou com um combinado especialmente, piorou, eu tenho que tirar, porque aumenta o risco de AVC nesse caso. Então, eu vou para progestágeno isolado ou método não hormonal. Se ela apareceu uma cefaleia com o uso do contraceptivo oral combinado, eu tenho que me perguntar, quando foi? Se foi durante o uso, está claramente associado ao estrógeno
E aí eu tenho duas opções. Eu posso até usar uns analgésicos e ver se reduz sozinho, né, se em um mês passa. Agora, se não passar, eu vou reduzir a dose de etilenoestradiol, ou se não for suficiente, eu vou para a progestágeno não hormonal. Veja que aqui mudar a via normalmente não adianta. Se aparecer uma cefaleia e ela é na pausa, essa paciente ela está tendo um sintoma de TPM-like, ou seja, ela está fazendo um sintoma como se fosse ela ter TPM. Caiu os níveis hormonais, essa mulher começa a ter cefaleia. Então, nesse caso, eu vou reduzir a pílula, em vez de 7 dias vai para 4, ou existem contraceptivos que existem estrogênio na pausa, que pode até ajudar, ou eu vou usar ele estendido ou contínuo, ou seja, sem pausa, ou pausa a cada 2, 3, 4 meses, ou eu posso usar um progestágeno que iniba a minha ovulação. Então, são as possibilidades quando eu tenho sintoma na pausa. Bom, acne. Acne, de uma forma geral, ela vai acontecer porque essa mulher ou tem uma produção aumentada de acne, ou o progestágeno que está sendo associado vai ligar em receptor de andrógeno e deflagrar o efeito androgênico. Então, se ela está usando o combinado, existem duas opções. Ou a gente tentar progestágenos antiandrogênicos, o melhor seria acetato de ciproterona com etilenoestradiol, ou eu associar a qualquer pílula que ela esteja tomando medicações antiandrogênicas, é que a gente mais usa a espironolactona, 100 mg ao dia por 6 meses. Se não resolver, encaminha ao especialista, porque existem outras medicações contra a acne que a gente pode lançar a mão. Se for método só de progestágeno, eu não vou dar combinado. Então, eu vou normalmente usar espironolactona. Se não resolver, gente, existe uma gama enorme de medicações que não está na alçada do generalista, por exemplo, isotretinoína em baixa dose, alguns medicamentos tópicos, que aí a gente vai encaminhar para o dermatologista, ok? Bom, sangramento não programado. No 4º ano, a gente comentou muito de sangramento, só que a gente não falou como maneja. Então, vamos começar com progestagênio isolado. Observem aqui que a maioria das mulheres que usam método de progestágeno ou não vão sangrar, ou vão sangrar mês sim, mês não, que é infrequente, ou regular, que é uma vez por mês. Então, 80% a 85% das mulheres vão estar nesse patamar. Observe que a taxa de amenorreia mesmo é baixa com a maioria dos métodos, com exceção do injetável trimestral, porque tem alta dose. Quem vai ficar desfavorável, né, que é quem sangra mais de uma vez por mês, que a gente chama de frequente, ou quem sangra muitos dias, é 15% a 20% das mulheres. E uma coisa importante é a gente avisar as mulheres que quando eu inicio um método hormonal de progestágeno, ela pode sangrar até um mês e isso não significa nada. Nós só vamos tratar depois desse um mês, porque antes nada adianta. Então, eu vou falar para ela que de cada 10 mulheres, 8, né? 8,5, é melhor falar 8, vai ficar com padrão favorável. O que é isso? Não sangrar, sangrar de vez em quando ou sangrar todo mês. E 20%, 15 a 20, vai ficar desfavorável. O que é desfavorável? Sangrar mais de uma vez por mês ou muitos dias. Ninguém sabe por que isso acontece. A gente sabe que não é atrofia, tá? Por quê? Porque tem estudos que mostram que quem mais sangra com implante é quem tem endométrio espesso. E as que mais sangram com Mirena é aquelas, não é espesso, é atrófico, mas mais espesso do que quem não sangra. O Mirena não tem relação entre espessura endometrial e chance de sangramento desfavorável. Bom, como a gente não sabe a causa, a gente não tem medicações que evitem a recidiva. A gente só tem medicações que param o sangramento atual, certo? Bom, então, o que para o sangramento atual? Então, melhor que placebo, a pílula com 30 microgramas de etilenoestradiol mais 150 de levonorgestrel, eu vou dar de 14 a 28 dias, vai parar. O grande problema é que quando eu suspendo isso daqui, 90% vai voltar a sangrar, por conta da
queda do estrógeno, principalmente junto com progestágeno. O ácido tranexâmico a gente pode dar de 500 a 1.000 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias. Os dois são melhores que placebo. Lembrando que isso aqui foi testado em implante de levonorgestrel e o ácido tranexâmico, desculpa, o implante de etonorgestrel, o Implanon mesmo, e o ácido tranexâmico foi testado em implante de levonorgestrel, que a gente não tem. Não foi testado no Implanon e não foi testado em pílulas de progestágeno. Resultados conflitantes. Primeiro, doxiciclina. Foi testado para o Mirena, foi testado, na verdade, para o implante, e tem estudos falando que podem ser melhor que o placebo, por isso a gente usa, e estudos falando que é igual ao placebo, por isso que pode ser bom ou não tem efeito nenhum. E por que funcionaria? Porque a doxiciclina reduz as metaloproteinases, que são enzimas que aumentam a instabilidade endometrial. E aí, então, é elastase, colagenase. Então, é lindo na teoria, mas na verdade é um dos que tem menos efeito, né? Ele ou igual ao placebo ou um pouquinho melhor. A mesma coisa com o anti-inflamatório, pode ser dado qualquer um por 5 dias, ou igual ao placebo ou um pouquinho melhor. Bom, estrogênio. Como o pessoal achava que era atrofia, o pessoal lascava estrogênio nas mulheres. O problema é que quando eu uso progestageno isolado, eu reduzo os meus receptores para estrogênio. Então, teria que ser doses muito elevadas. Aqui, para o Mirena, eles deram adesivo por 12 semanas e viu que piorou o sangramento. E teve mais insatisfação que o placebo. Então, o estrogênio nós não vamos dar isoladamente. Ou na pílula, ou não vamos dar, ok? E uma coisa que está emergindo bastante é o uso de progestágeno isolado. O desogestrel, mas faltam estudos. O desogestrel de 1 a 3 ciclos e a noradsterona 10 miligramas, que pode ser 1 a 2 vezes por dia por até 30 dias. Lembrando que a mini pílula de noradsterona não tem essa dose. Essa é uma medicação que chama Primolutinor, só tem ela mesmo, que serve para sangramento anormal. Então, ou nós vamos dar a noradsterona por 30 dias, ou o desogestrel mesmo por 1 a 3 ciclos. Mas faltam estudos. Então, o que a gente usa? Ou progestágeno, ou ácido tranexâmico, ou pílula combinada, ou a doxiciclina, ou anti-inflamatório. Posso associar? Posso. Mas o que eu faço é sempre usar a droga para o tempo passar, porque o que mais faz as mulheres evoluírem para um sangramento favorável é o tempo. Quando que eu preciso examinar ou fazer ultrassonografia? Então, se ela estava com um padrão favorável e tornou desfavorável, tem que avaliar. Se ela manteve desfavorável por mais de 6 meses, tem que avaliar. Se ela teve sintoma de dismenorreia ou dispareunia, tem que avaliar, ok? Mudança de padrão, dismenorreia, dispareunia e sangramento por mais de 6 meses. Então, esse é o nosso protocolo. Ela tem sangramento desfavorável, menos de 1 mês, só observar, nós não vamos fazer nada. Mais de 1 mês, sangrou menos de 7 dias, expectante. Mais de 7 dias, a gente sempre orienta e trata se ela acha que está incomodando. O que mais vai fazer ela evoluir para um padrão de sangramento favorável é passar os primeiros 6 meses. E um ponto-chave aqui é a gente falar que sangramento não é igual falha do método, ok? Sangrar ou não sangrar tem a mesma taxa de gravidez. Com os métodos combinados, vocês percebam que tem menos estudos. E aí, a gente sabe que o tempo é o principal. Olha lá, pílula de 15 microgramas de etinoestradiol, pílula de 20, pílula de 30. Quanto mais estrogênio, menos sangramento, tá? E ele melhora, você vê que os 3 primeiros meses tem uma queda importante. O anel é o método que menos tem sangramento não programado, fica em torno de 5% durante todo o ano. Bom, então a gente viu que reduz com o tempo. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai orientar que o sangramento melhore em 3 meses nos contraceptivos combinados por qualquer via, então às vezes a mulher precisa esperar. Não tem medicação que tenha tido êxito no controle de sangramento, assim, anti-inflamatório, porque não testou. A gente sabe que a doxiciclina, vocês vão ver, foi ruim. Então, se não melhorar em 3 meses, a orientação é trocar,
Não se sabe o valor do uso do ANE, o uso de doxiciclina não melhorou, e o que a gente pode fazer é aumentar a dose do contraceptivo de estrogênio, quando é oral, ou mudar para um anel, que dos métodos combinados é o que menos tem sangramento não programado. E o último mito é se existe interação de antibióticos e contraceptivos hormonais. Então, com exceção da rifampicina, que é um indutor forte da CYP3A4, como os anticonvulsivantes que a gente viu, não existe interação entre os contraceptivos hormonais e o antibiótico, porque eles nem usam o P450, a maioria deles. Então, não tem interação, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a aula tenha sido útil e nós vamos discutir as dúvidas na discussão de casos clínicos. Muito obrigada pela atenção de vocês.